Fala, rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Eu vou falar sobre um assunto muito importante para quem está pensando em abrir um consultório ou abrir uma clínica ou um negócio pessoal. Nós temos que falar sobre profissionais da área da saúde e a administração. Nós não temos o nosso currículo a área de gestão financeira. Então todo mundo que sai da faculdade para querer abrir um consultório tem a utopia, a imaginação que é fácil, é simples e não tem gerência nenhuma de ferramentas de economia. Então antes da gente começar, siga aqui o canal ou então dê um like para você receber novos vídeos sempre que eles aparecerem, saber sobre as informações e ajudar também no canal. Muito obrigado por curtir, vamos lá, roda a vinheta. A nossa prática da formação da área da saúde, principalmente todos os estudantes da área de saúde, fisioterapia, medicina, enfermagem, não tem nenhum contato com a área econômica durante a faculdade. Então a gente não tem ferramentas de administração, noções de administração, e aí quando a gente sai da nossa faculdade, a gente quer ter um negócio próprio. Isso é um erro porque é a mesma coisa que você querer pilotar um avião sem ser piloto. É a mesma comparação. A gente vai cair esse avião e não vai dar certo. Então vamos ter uma noção básica do que é e umas ferramentas para a gente administrar um consultório, para você ter uma noção do que é o consultório. Lembrando que a gente tem vários textos sobre o assunto, podcast no nosso portal www.descomplicandoamedicina.com.br. Entra lá para você ver e ficar ciente sobre todo o assunto detalhado, os podcasts. O que é a gerência de um consultório? Nós temos que ter em conceitos de contabilidade, projetos, gerência de projetos, porque se a gente projetou, nós temos que administrar esses projetos, então tem que ter a gerência do projeto. Custos, principalmente, e estoque. Nós temos o consultório, gases, seringa, quem faz procedimento, tem que ter o gerência de estoque. Você tem que ter um espaço lá, comprar na alta, na baixa. Nós temos que ter também gerência de pessoas, secretárias, auxiliares de enfermagem, de repente fisioterapia, que tem outros amigos, colegas que vão trabalhar com você, então também tem que saber lidar com essas pessoas. O que é necessário para o negócio dar certo? Principalmente gerenciamento. Gerenciamento do quê? Pessoas, custos, compras, tributos, planejamentos, tem que ter noção de tudo. Promoção, o que é? Marketing, eu preciso divulgar essa clínica, se novas pessoas não entrarem, não fazem renda para minha clínica, ela não vai se manter. Divulgação, obviamente, nossa parte relacional, você tem que falar com outros colegas, tem que pedir indicação para os outros colegas, para a sua clínica, para o seu consultório. E a manutenção da nossa saúde financeira da nossa empresa. Se você não deixar o fluxo de caixa, se você não deixar a saúde financeira do seu consultório, da sua clínica saudável, você não vai conseguir ter dinheiro para fazer novos aportes, dinheiro para novas compras, planejamentos, e aí você cada vez mais vai se endividando e aí mata o seu negócio. Quais são os dois lados da área da saúde? Primeiro, gestão e gerência. É a parte administrativa, é a parte gerencial. Nós temos que ter as noções de ferramentas administrativas como negócio. Isso ninguém tem e ninguém recebe durante o curso, a graduação das áreas da saúde. E nós temos a parte de liderança e operação, que é a parte principalmente assistencial da medicina, da enfermagem. Você tem a liderança de curar o seu doente, fazer o diagnóstico, a parte de fisioterapia, fazer o tratamento, conversar com o paciente e aquela operação da condução do seu diagnóstico. Isso são os dois lados da área da saúde, por isso que são totalmente diferentes, nós temos que cada um estar no seu lado aprendendo sobre os assuntos. As 4 forças de Porter, principalmente para o negócio, você tem que olhar para a sua empresa dentro e para a sua empresa fora, ou seja, o seu consultório. Qual é a minha força do meu consultório? O que eu faço, qual é o atendimento, o que eu presto de benefício para o paciente, para aquela pessoa que está vindo me procurar. Qual é a minha fraqueza, ou seja, o que eu deixo de prestar, o que eu deixo de oferecer, o que estão falando mal, o que eles buscam mais que eu não presto. Isso daí é muito importante, é a força interna do meu consultório. Agora a gente vai olhar a força externa, a concorrência. Qual é a oportunidade? Tem alguém na minha região fazendo isso? Tem alguém que está fazendo isso, mas não faz bem feito? Essa é uma oportunidade.
e a nossa ameaça. Por outro lado, tem alguém fazendo melhor que eu? Tem alguém que tem alguma coisa diferente de mim? Ou seja, está fazendo alguma coisa melhor do que eu e alguma coisa diferente que eu não faço? Tenha isso na sua mente porque você precisa, obviamente, desenvolver o seu negócio. Quais são os conceitos que eu tenho que passar para vocês rapidinho de contabilidade, que isso daí a gente lê em qualquer site mais detalhado, porque contabilidade é a alma do seu negócio. Se você não tem uma contabilidade saudável da sua empresa, você vai falir, você vai endividar e aí depois você vai ter todo um problema de recuperação dessa sua empresa. Então nós temos que identificar, ou seja, promover os resultados através dos indicadores, os KPIs, né, o Key Performance Indicator, ou seja, você vai pegar todas as informações que você quer captar, quantas consultas no mês, quem que paga por convênio, quem que paga particular, quantos procedimentos eu faço, como é que eu faço o agendamento de telefone, se é por internet, se é por aplicativo, qualquer indicador que você queira, mas quanto mais melhor, porque você vai ter como mensurar, certo? Mensurando isso, ou seja, analisando, colocando detalhado numa planilha, uma A, B, C, vem daqui, vem de lá, você sabe exatamente o seu planejamento, o que está acontecendo na sua empresa. Você tem que comunicar dentro, saber se expressar tanto com a parte do seu paciente, quanto a parte dos seus trabalhadores, dos seus auxiliadores, tá? Dos seus colaboradores, secretária, auxiliares, faxineiros e tudo mais, segurança principalmente, manobrista, caso seja um hospital, porque todo mundo tem que estar falando a mesma língua da sua empresa para... Não adianta o manobrista bater o carro da cliente no seu hospital, essa paciente não vai voltar mais àquele hospital porque o manobrista foi rude com ela. Então você perdeu uma cadeia inteira, um sistema inteiro por causa de um manobrista. Então é todo mundo na sua equipe falando a mesma coisa, sendo bem treinado. Vamos classificar esses indicadores, os KPIs, então nós temos que classificar eles de acordo com o que nós queremos. Eu quero classificar com relação a quem que paga particular, quem que paga por convênio, que é atendimento de manhã, atendimento de tarde, se vale a pena eu abrir o consultório de manhã porque tem muita consulta de manhã, se vale a pena abrir mais tempo para atender em tal período, você vai classificar isso. Vamos registrar isso em alguma planilha, sumarizar e aí você consegue comparar com algum concorrente para saber se você está fazendo direito, ou seja, você está melhor do que o concorrente, ou se depois que comparar com ele você está fazendo pior que o seu concorrente. Isso daí é fundamental para o desenvolvimento da sua empresa. Quais são os 3 conceitos fundamentais para a existência de uma empresa no consultório? Nós temos que basear na saúde financeira. Qual é a saúde financeira? Nós temos o balanço patrimonial. O que é isso? É aquela fotinha no final do mês que vai mostrar a situação da sua empresa. Qual é a situação da sua empresa? Se eu estou endividado ou se eu não estou endividado. Se eu provi lucro ou se eu provi prejuízo. Isso é a fotinho. Demonstrativos de resultados do exercício, tá? O DRE. Isso daí é a classificação total do mês inteiro ou de um período, do que entrou, do que saiu, os serviços, as dívidas, tudo que você tem de tudo financeiro da sua empresa. Vai estar lá num determinado período. Pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser anual, dependendo da sua vontade de mostrar isso para todo mundo. Empresas de sociedade anônima, ou seja, que tem capital na bolsa, eles fazem muito bacana isso daí. Se você quiser conferir, entra na aula de renda variável e procura o resultado demonstrativo de resultado que eu coloco no final dessa aula para você ver que bacana é o disclaimer que eles mostram o demonstrativo de resultado de uma empresa. O fluxo de caixa é importantíssimo, tá? O fluxo de caixa nada mais é do que o dinheiro que a empresa tem, o consultório tem para resolver os problemas da empresa. Então, tributos, uma impressora que quebra, o ar-condicionado que não está funcionando, uma contratação de emergência. Não pode botar o dinheiro do dono nesse fluxo de caixa, não pode misturar isso, porque senão você perde os indicadores, você perde os parâmetros, e aí se a empresa está indo mal, o dono está sempre colocando dinheiro em cima ou retirando, a saúde financeira da empresa vai quebrar. Os custos, tá? Temos que saber quais tipos de custos. Os fixos, variáveis. Os fixos é aquele que toda vez tem na empresa. Então, luz, condomínio, IPTU. Ela não vai alterar conforme a quantidade produzida. Então, o IPTU muda porque você atendeu mais? Não. Já o variável pode, obviamente, variar conforme a sua produtividade. Então, por exemplo, papel de receituário, se você atender mais, você tem que comprar mais, então vai variar.
Papel de eletrocardiograma, se você faz muito exame, vai variar, raio-x e assim por diante. Os custos diretos é aqueles que são mensuráveis de maneira objetiva. Então, por exemplo, os exames que eu faço, as cirurgias que eu faço, os atendimentos que eu faço, isso são custos diretos, quanto eu gastei para fazer aquilo. Os indiretos é aquele que tem que usar uma maneira de rateio, uma maneira indireta de eu calcular. Por exemplo, se eu tenho uma clínica e passa no fisioterapia, passa no ortopedista, e isso é um atendimento único, eu tenho que fazer um rateio para saber qual que é esse custo do ortopedista, qual é o custo do fisioterapeuta. Beleza? Então, os custos de uma empresa, o que eu vou ter de custo de uma empresa para eu poder abrir o meu consultório, abrir a minha clínica? Primeiro, nós temos que abrir a empresa. Você tem que contratar aí um advogado, ou então, se você souber, você vai e faz. Juntas comerciais, tem que saber a JuSesp, abrir imposto sobre essa empresa. Vamos ter que ter um contador. Pela lei brasileira, sempre uma empresa tem que ter obrigatoriamente um contador. Nós temos todos os tributos incididos sobre o lucro e sobre a empresa, municipal, estadual e federal, isso daí não foge, todos pagam. Nós temos que ter a cobrança do CRM ou do Conselho Regional de Enfermagem ou de fisioterapeuta. Então todos esses CRMs você paga por pessoa física mais a sua pessoa jurídica, então são dois. Nós temos os gastos fixos e variáveis daquela clínica, obviamente, salários de empregados, principalmente faxineira, secretária, algum auxiliar, então entra também nos custos, e obviamente as gerências de falta. Se a sua secretária faltar, como é que você vai fazer para repor ela, substituir ela? Se um faxineiro que precisa limpar alguma sala cirúrgica, alguma sala de procedimento, ele não veio e tem um paciente que vai fazer, o que você vai fazer? Então tem que ter sempre um planejamento com relação a estes custos, certo? Vamos então mensurar e planejar os custos, as atividades para a gente montar um consultório. Eu tenho que reduzir os custos diretos e indiretos dessa minha empresa, porque se eu continuar sempre tendo um custo alto, eu não tenho lucro, não consigo tirar lucro no final do mês. Tenho que realizar um planejamento de despesa, certo? Além dos custos, quanto eu vou gastar no mês. Obviamente também com marketing, porque quanto mais marketing eu faço, mais eu gasto. Obviamente você tem que ver o custo-retorno no marketing. Se eu gasto muito com marketing, mas eu recebo muito paciente na minha clínica, ele vai me gerar mais lucro. Então, isso daí é um custo-retorno bom. Vamos promover campanhas para funcionários da clínica, a fim de aumentar a produtividade, ou seja, um trabalhador, um funcionário da sua empresa trabalhando feliz, ele produz melhor, ele vai estar mais feliz querendo gerar lucro para essa empresa e essa empresa vai tratar ele melhor. Então sempre faça um tratamento relacional com o seu funcionário bom. Não adianta tratar ele de forma ríspida, que ele vai trabalhar infeliz e ele vai te levar a problemas, dificultando o seu negócio. Vamos ter que ter informações e comparações com outros consultórios, outras clínicas, para você comparar a sua atividade com eles ou não, se eu estou bem no mercado ou não estou bem. Ter controle sobre a sua produção e a custo, como eu falei para vocês. Se eu estou produzindo muito com custo baixo, bacana, estou excelente no caminho certo. Se eu estou produzindo, mas eu tenho um custo muito alto, opa, sinal amarelo. Agora, se eu produzo pouco com alto custo, opa, sinal vermelho. Para com essa atividade, muda ou planeja novamente, reestrutura. Tem que fazer realização de compra de material, como eu falei do estoque. Não adianta chegar na farmácia e comprar seringa para fazer o seu procedimento, vai estar muito caro. Negocie com o distribuidor primário dessa seringa ou a própria fábrica para você baratear o seu custo. Nós temos que obter os resultados preliminares de colaboradores, ou seja, nós temos que ter o quanto cada um vai te levar a renda. Por exemplo, você tem um outro fisioterapeuta na sua clínica que você paga fixo, mas quanto é que ele te rende? Quanto é que um outro médico que trabalha na sua clínica vai te render para você bancar ele? Então temos que ter um custo preliminar para negociação da contratação desse profissional. Qual é a diferença entre gasto e despesa? O gasto, ela ocorre sempre que tenha o funcionamento da atividade da empresa, num processo direto, certo? Então nessa categoria inclui todos os custos direcionais à sua clínica. Então, desde o segurança que está lá fazendo segurança da sua clínica, do seu hospital, manobrista, todo mundo custo direto. Luz, água, telefone, receituário,
impressora, tudo é custo, é gasto, tá? E a despesa nada mais é do que esses custos, esses gastos que você tem de forma indireta, ou seja, o contador, o marketing, tudo isso faz parte de gasto que eu faço, campanhas publicitárias e tudo mais, que não fazem propriamente dita a ação dessa empresa. Isso é despesa. Pessoal, continuando com o próximo vídeo, vídeo 2, está muito grande aqui, segue lá para a gente continuar falando sobre o quanto custa abrir um consultório. Mas antes disso, não esquece de você dar um like aqui no canal, seguir as redes sociais, nosso portal www.descomplicandamedicina.com.br, o Instagram @doutorzanata, para você ficar de olho e ciente em todos os assuntos da área da saúde e da área das finanças. Ok? Segue lá, aperta no próximo vídeo.